Tudo bom, pessoal? Professor Orlando de Menezes na área. Gente, hoje nós vamos aqui dar continuidade ao estudo aí da nossa lei 12.527 de 2011, tá certo? Então, pessoal, nós vamos aí tratar hoje dentro da lei de acesso da informação, mas de alguns pontos aí extremamente importantes. Contudo, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Você que está chegando agora, tá certo? Faça aí, que não é inscrito, faça aí a sua inscrição, tá certo? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e também, pessoal, deixa seu comentário, né? Isso aí é muito importante para a gente continuar aí, né? Isso motiva a gente a continuar aí produzindo conteúdo para vocês, tá certo? Entregando esse conteúdo com a máxima qualidade possível, beleza? Bom, então, pessoal, dado este recado, nós vamos aí, né, iniciar o estudo aí dentro do teor do capítulo 4, certo? Dentro do teor do estudo do capítulo 4, que trata aí das restrições de acesso à informação. Mas precisamente, pessoal, nós vamos aqui analisar na seção 4 a questão dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante, tá? Isso aqui é extremamente importante, tá certo? É também considerado núcleo duro. Professor, o que é núcleo duro? É aquele conteúdo, pessoal, que tem o maior grau de probabilidade de estar sendo cobrado no seu concurso. Está presente na sua prova. Beleza? Muito bem. Vamos em frente, vamos lá. Artigo 28 diz que a classificação, né? Diz que a classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos, tá certo? Então vejam só que ele já diz aqui o teor do comando do artigo 24 e essa classificação ela vai se dar em qualquer grau de sigilo. Muita atenção porque o examinador ele vai chegar e vai dizer apenas no reservado, apenas no secreto, apenas no ultra secreto ou apenas no ultra secreto e no secreto. Cuidado, porque é em qualquer grau de sigilo. Veja que essa classificação ela vai se dar em qualquer grau aí de sigilo, beleza? Muito bem. Ela deverá, e veja aqui que nós temos, né? Nós temos aqui a vou pegar aqui o marca-texto, a obrigatoriedade de formalização dessa decisão quanto à classificação aí da informação e tem que ter no mínimo os seguintes elementos. Quais são os elementos mínimos para poder essa informação ela ser classificada em qualquer grau de sigilo? Olha só, inciso 1 diz aqui, ó, assunto sobre o qual versa a informação. Fundamento, certo? Fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos lá no teor do artigo 24. Professor, oi, o que é que diz o teor lá do artigo 24? Aí você, como bom aluno, você tem que estar ligado nisso aí. E professor? Você tem que estar esperto, porque a lei ela vai fazer justamente essa remissão. Que é a remissão? Ela está aqui e ela vai julgar para outro ponto da lei para poder você entender esse comando aqui embaixo. Tá certo? Então, no artigo 24, pessoal, a gente estudou justamente a classificação. A gente viu qual é o tipo de classificação, ultra secreto, secreto e reservado, e a gente viu também, né, precisamente no teor do parágrafo 1º do artigo 24, a questão do prazo, né? Então, ultra secreto, a classificação ultra secreta, ela tem um prazo de 25 anos. A classificação secreta tem um prazo de 15 anos. E a classificação reservada tem um prazo de 5 anos. Lembrando que é somando 10, né? 5 mais 10, 15. Aí dá o prazo de reservado, que são 15 anos.
15 anos do reservado mais 10 anos, 25, que é o prazo do ultra secreto. Tá certo? Reservado, secreto, ultra secreto. 5, 15, 25. Certo? Muito bem. Vamos em frente. Vamos lá. Qual é o outro elemento, pessoal? Qual é o outro elemento? Indicação, né? Indicação do prazo de sigilo, né? Olha aí, ó. Contados em anos, meses ou dias. O evento que defina o seu termo final, conforme o limite previsto no teor do artigo 24. A gente já analisou essa questão aí também, né? E identificação da autoridade que classificou, né? Quem foi? Foi o presidente? Foi o ministro? Quem é que foi que classificou isso aí, né? Então tem que ter esses elementos mínimos, segundo determinação, todos esses elementos aí do inciso 1 ao inciso 4 devem estar presentes segundo determinação do artigo 28. Beleza? Muito bem. Parágrafo único diz assim: a decisão referida, que decisão, professor? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Epa, epa, epa. Cuidado. Com o que, professor? Isso já foi cobrado em prova em alguma situação. Como? Sabe como? Eles colocaram assim, pessoal. O examinador ele é muito amoroso. Ele tem amor no coração. Ele não tem um coração, uma pedra não, de gelo no lugar do coração não. Ele tem um coração de carne, de músculo, que palpita sangue, que ele tem amor, né, por você. Só que não, certo? E aí o que é que acontece? O examinador, ele troca, ele diz que esse grau aqui do parágrafo único, aqui embaixo, tá vendo meu dedo aqui apontando aqui para baixo? Tá certo? O que é que acontece? Esse grau de sigilo aí, ele vai dizer que ele é diferente. Ele vai dizer que vai ser diferente e não é diferente. Tem que ser mantido o mesmo grau. Se a informação foi ultra secreto, aqui tem que ser o quê? Ultra secreto. Se foi reservado, tem que ser reservado. Tem que ser o mesmo grau. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bom, pessoal, vamos em frente. Vamos lá. Deixa eu avançar o nosso slide e o teor do artigo 29 diz o seguinte. O teor do artigo 29 diz: a classificação das informações será revalidada pela autoridade classificadora. Ela será reavaliada, né? Revalidada não, reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou redução do prazo de sigilo, observado justamente o que vem no teor do artigo 24. Esse regulamento aqui, é porque foi o Ctrl+C, Ctrl+V lá da norma. Mas aí não se preocupem com isso aí não, tá? Se preocupem não. Olha só, pessoal, vamos lá. Então, veja, a classificação das informações, a gente está falando aqui da questão da revalidade dessa classificação, dessa revalidação pela autoridade que classificou ou por autoridade hierarquicamente superior. Então vamos dizer que o ministro, ele classificou uma informação, certo? O ministro sei lá, ministro da Previdência, ministro da Saúde. O ministro da Saúde foi e classificou em uma determinada informação. O presidente foi e tem ali, por ser autoridade hierarquicamente superior ao ministro, é o chefe do ministro, né? Ele pode ali, por provocação, cuidado, quais são os meios que ele pode fazer essa revalidação, ou provocado, que é isso?
chegou o Ministério Público, chegou a Advocacia Geral da União, chegou o povo mesmo, mobilidade, né, comoção social. Disse, não, por que isso aí? Ou de ofício. Gente, cuidado com esse de ofício. Professor, oi, o que significa de ofício? É porque é oficial, não é pirata não, é? Não, gente, não quer dizer isso não, tá? De ofício no direito significa assim, eu, Danilo, sou uma autoridade. E eu faço alguma coisa sem ser necessário alguém chegar na minha porta, bater e dizer, Danilo, faça isso aí, porque a gente está precisando, entenderam? De ofício, toda vez que você ouvir essa palavra, ex ofício ou de ofício, é justamente isso, é a autoridade fazendo alguma coisa sem que ninguém vá lá e provoque, tá certo? E aí, pessoal, o que é que pode ser feito aí? Mediante provocação de ofício nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas a quê? Para que isso aqui serve, professor? Justamente para tratar da questão da desclassificação, para tratar da questão da desclassificação ou redução do prazo do sigilo. Pode, professor? Pode, não tem nenhum problema não. Parágrafo 1º, pessoal, diz que o regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior, certo? Por autoridades ou agentes públicos. Aí é lá fora, né? A gente está falando no exterior. No parágrafo 2º diz assim, na reavaliação, certo? A que se refere nessa questão da reavaliação aqui do caput, qual, professor? Essa daqui, ó, reavaliar, deverão ser examinadas quais são os elementos que devem, e é por obrigatoriedade, analisar. Vejam aqui, deverão ser analisados as permanências do motivo do sigilo, a possibilidade de danos decorrentes de acesso ou divulgação da informação. Não é só tirar o sigilo, não é só colocar em publicidade. Tem que analisar isso aí. Qual é a possibilidade dos danos? Qual é os motivos que ensejaram aquele sigilo ali? Ainda permanece? Essa divulgação vai trazer algum tipo de prejuízo maior ou mal maior? Então, isso também tem que ser avaliado. Tá certo? Muito bem. Vamos em frente. Parágrafo 3º diz que na hipótese de redução, né? Na hipótese de redução do prazo, olha só, atenção, a gente está falando aqui de redução do prazo de sigilo. O novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. O que é que isso quer dizer? Se eu produzir um documento hoje, certo? Eu produzi hoje. Então, o que é que acontece? Qual é o termo inicial aí desse prazo de restrição? Quando é que começa a contar? De hoje. Não foi hoje que eu produzi o documento? Tá certo? É isso que ele quer dizer. Vamos em frente. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos de regulamento. O que é que vai ser publicado? Todo ano, né? Vai publicar lá a autoridade máxima, né, de órgão ou entidade. Vai publicar, pessoal, o rol de informações que tenham sido desculpem, que tenham sido desclassificados nos últimos 12 meses, o rol de documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação para referência futura, né? E o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Informações genéricas. Não é nada algo que eu possa privar o acesso à informação, não, tá? Então, isso aí vai ser publicado, né? Esses dados vão ser disponibilizados na internet com todas essas informações aí, beleza? Muito bem. Parágrafo 1º, os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista, né, para consulta pública em suas sedes. Então, o que é que isso quer dizer? Vamos dizer assim, esse relatório que ele vai apresentar na internet tem que estar no meio digital, mas também tem que estar no meio físico, no papel, lá na repartição pública. Outro ponto aqui, pessoal, são os órgãos e entidades manterão extrato com lista de informações classificadas, acompanhadas da data
grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Beleza? Então são elementos aí mais burocráticos, tá certo? Não vamos nos preocupar, mas também não vamos deixar de estar estudando, beleza? Então, pessoal, nós vamos ficando aqui. Eu desejo a vocês tudo de bom. Não esquece, pessoal, de deixar o seu like. Não esquece aí de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de comentar. Se de alguma forma a gente conseguiu aí lhe ajudar a adquirir mais conhecimento para o seu concurso, tá certo? Também aí eu peço a sua ajuda em contribuição, tá certo? Custa nada. Então, pessoal, firme nos estudos sempre e até mais.